Oi, meus amores, tudo bem? Hoje é mais um dia na sala de leitura, na nossa sala de leitura virtual. Como que vocês estão? Estão se cuidando? Estão usando máscara? A tia sempre fala, porque é super necessário nesse momento. Bom, deixa eu pôr meu cetro aqui, depois eu vou explicar por que eu tô assim hoje. Vamos começar com o nosso abraço? Aquele abraço bem gostoso, assim, eu, você, aquele abraço bem apertado, bem gostoso, passando bastante energia positiva, bastante carinho. Vocês já mandaram esse abraço virtual para alguém? Um dia que vocês forem conversar com a vovó, com o vovô, com a titia, pelo celular, não esqueça de mandar esse abraço, eles vão gostar muito. Bom, muito legal. Vamos então falar sobre por que a tia tá vestida de rainha hoje. Tá vendo? Eu sou uma rainha hoje. Tenho meu cetro e minha coroa. Porque eu vou contar a história de um reizinho muito mandão. Deixa eu pôr o óculos porque vocês já sabem, a tia não enxerga sem óculos. Aqui, este é o livro que eu vou contar hoje. Eu vi essa história quando eu estava lá na terceira, quarta série, né? Eu gostava muito. Então, como eu gostei dessa história, eu quero compartilhar com vocês. É uma história que fez parte da minha infância também, para você ver o tanto que esse livro é antigo. Eu tinha uns 8, 9 anos quando eu vi essa história. A autora do livro Reizinho Mandão é Ruth Rocha. O ilustrador é Walter Ono. Este livro é da editora Pitanguá. Olha o nosso livro. Ele é capa verdinha, tem o nosso reizinho mandão aqui. Aqui atrás tem uma fala da autora, né, na contracapa. Ele é bem ilustrado, vocês vão ver. A historinha é muito legal. Aqui, vamos começar a nossa história então. O reizinho mandão. Quando Deus engana a gente, passarinho não voar, a viola não tocar, quando o atrás for para frente, no dia que o mar secar, quando o prego for martelo, quando a cobra usar chinelo, o cantador vai se calar. Aqui o cantador, é o nosso contador de história. Estão vendo? Vamos lá então. Eu vou contar para vocês uma história que meu avô sempre me contava. Ele dizia que essa história aconteceu há muitos e muitos anos, num lugar bem longe daqui. Neste lugar tinha um rei, daqueles que tem nas histórias, de barba branca, batendo no peito, de capa vermelha, batendo no pé. Como esse rei era rei de história, era um rei muito bonzinho, muito justo, e tudo que ele fazia era bem para o seu povo. Vai que esse rei morreu, porque era muito velhinho, e o príncipe, filho do rei, virou o rei daquele lugar. Aqui o nosso rei. Espera só um minutinho, deixa eu te arrumar o livro aqui. O nosso rei de barba branquinha. Ele era bonzinho, ele cuidava dos seus súditos, mas ele, muito velhinho, morreu. E quem se tornou rei foi o filho dele, aqui tentando subir na cadeira, no trono, né? Vamos ver o que esse rei novo fez para o povo. O príncipe era o sujeitinho mal educado, mimado, destes que as mães deles fazem todas as vontades. E eles, pensando que são donos do mundo. Eu tenho uma porção de amigos assim. Querem mandar nas brincadeiras. Querem que a gente faça tudo o que eles gostam.
quando a gente quer brincar de outra coisa, ficam logo zangados. Vão logo dizendo, não brinco mais. Ah lá, o reizinho mimado, birrento, tá vendo? Como ele é birrento, ó. Tudo que ele quer tem que fazer, se não fizer, já fica emburrado. Vocês têm amiguinho assim? E quando as mães deles vão ver o que aconteceu, se atiram no chão e ficam roxinhos, esperneiam e tudo. Então as mães deles ficam achando que a gente está maltratando o filhinho delas. Então, como eu estava contando, o tal príncipe ficou sendo o rei daquele país. Olha lá o amiguinho chato, tá vendo? Como falou, ó, não quer brincar do que ele quer, já não vou brincar mais. Faz birra, tá? Precisava ver aquele reizinho chato. Precisava ver que reizinho chato ele ficou. Mandão, teimoso, implicante. Ele era tão xereta, tão mandão, que queria mandar em tudo o que acontecia no reino. Quando eu digo tudo, era tudo mesmo. A diversão do reizinho era fazer leis e mais leis. E as leis que eles faziam eram as mais absurdas do mundo. Olhem só esta lei. Ficam terminantemente proibido cortar a unha do dedão do pé direito em noite de lua cheia. Agora, por que o reizinho queria mandar no dedão das pessoas, isso ninguém jamais vai saber. Outra lei que ele fez é proibir dormir de gorro na primeira quarta-feira do mês. Agora, por que ele inventou essas tolices, ninguém sabia. Eu tenho a impressão que era mesmo mania de mandar em tudo. Aqui é o nosso reizinho fazendo leis e mais leis. É o pergaminho, né? Porque aquela época chamava pergaminho. Então, o pote de tinta, na época do rei, era escrito com pena. Não existia lápis e caneta, né? Então, ele tá fazendo as leis. E o povo tá aqui, ó, indagando por que será? Tudo se perguntando. Mandar no dedão do pé? Só um rei doido mesmo, né? Os conselheiros do rei ficaram desesperados. Tentavam dar conselhos a ele, e afinal era para que isso os conselheiros servem. Eles explicavam que um rei tem que fazer as leis importantes para tornar o povo mais feliz. Mas o reizinho mandão não queria saber de nada. Era só um conselheiro abrir a boca para dar conselho e ele ficava vermelhinho de raiva. Batia o pé no chão e gritava a maus modos. Cala a boca! Eu que sou o rei, eu que mando! Podia ser ministro, embaixador, professor, e quantas vezes ele mandava? Tantas vezes ele mandava que o papagaio dele acabou aprendendo a dizer: cala a boca! Tinha horas que era engraçado. O reizinho gritava, cala a boca de cá, e o papagaio gritava, cala a boca de lá. Olha o reizinho mandando todo mundo calar a boca, aquele rei chato. Aqui são os ministros, conselheiros, tentando falar para ele, essa lei não dá certo, não vai deixar o povo feliz. E ele só queria saber de mandar, só queria saber de calar a boca. Aí o seu papagaio, que não é bobo nem nada, aprendeu a falar cala a boca. Imagine só você abrir a boca para falar e ouvir do papagaio e do rei, cala a boca! As pessoas então foram ficando cada vez mais quietas, cada vez mais caladas. É todo mundo que tinha medo de levar pito do rei. E de tanto ficarem caladas, as pessoas foram esquecendo como é que se falava. Até que chegou um dia em que o reizinho percebeu que ninguém mais falava no reino. Que ninguém mais no reino sabia falar. Ninguém. No começo, até que ele gostou,
porque podia falar durante horas e horas e ninguém interrompia. Só o papagaio que de vez em quando se enchia da falação e gritava: cala a boca, cala a boca. O reizinho nem ligava e continuava falando. Mas tudo que a gente faz sozinho acaba cansando. E o reizinho começou a enjoar de tanto falar sozinho, de tanto conversar, e tentava convencer as pessoas de conversarem com ele. Vinha assim, como quem não quer nada, e puxava a conversa, perguntava uma coisa ou outra. Mas as pessoas não respondiam nada. Aqui, quando as pessoas pararam de falar, não falavam mais. E ele, blá, 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 blá. Falava pelos cotovelos, mandava e desmandava. Mas chegou uma hora que ele ficou triste, né? Ninguém quer falar com ele, ó. Ele tá tentando falar com as pessoas, tá vendo? Porque ninguém mais, o pessoal esqueceu como se falava. Então foi ficando louco da vida. Ele gritava com as pessoas, xingava, chamava os guardas para prender todo mundo, mas ninguém dizia nada. Não é que as pessoas não quisessem falar. Elas não sabiam mais falar mesmo. Nem os conselhos podia dar. Nem os conselheiros podiam dar o menor conselho. Eles não sabiam mais como. Aqui tá, o povo esqueceu como se fala. E ele tentando falar com todo mundo e ninguém falava. Ele queria tanto ouvir alguém falar que ele mandava prender. Não quer falar comigo? Prenda, guarda. Prendeu. Mas mesmo assim as pessoas esqueceram, não sabiam mais falar. E o reizinho foi percebendo devagar o que ele tinha feito com seu povo. Aí deu nele uma coisa no coração, uma tristeza, uma dor na consciência. Então ele resolveu dar um jeito na situação, descobrir uma forma de consertar o estrago que tinha feito. Resolveu visitar o reino vizinho, onde ele tinha ouvido falar antes que todo mundo calasse a boca. Havia um grande sábio, capaz de resolver problemas do arco da velha. E quem foi que o reizinho escolheu para ir com ele? Pois foi o papagaio, que não parava de gritar cala a boca. Mas pelo menos era uma companhia. Aí ele se lembrou que alguém falou para ele uma outra época, quando as pessoas falavam, tinha um reino diferente, um outro reino que não era o dele, que tinha um sábio. Ele foi se consultar para ver o que ele podia fazer para o pessoal voltar a falar. O reizinho mandão botou o papagaio no ombro, deu a última olhada no castelo, saiu pela estrada em busca do sábio. O reino do reizinho era meio grande, por isso ele demorou um pouco a chegar. E teve de atravessar o reino todinho, naquele silêncio de apertar o coração. Por isso, quando ele atravessou a fronteira e entrou no reino vizinho, até levou um susto. Era um tal de gente cantando, dançando, conversando. Tinha criança brincando de roda, tinha menino gritando na rua, tinha até um velho que parece fazendo discurso. E todo mundo vinha conversar com o reizinho e perguntá-lo o que ele estava fazendo ali. E ele gostava, ia conversando muito direitinho, sem mandar ninguém calar a boca nem nada. Até que ele achou um lugar onde via o tal sábio. Quando ele entrou no reino vizinho, olha a alegria do pessoal, cantando, dançando, fazendo discurso, as crianças brincando de roda, né? Tava um reino muito alegre. Ele ficou pensativo, porque o reino dele não tinha mais nada daquilo por culpa dele. Era um velho miudinho, que falava pelos cotovelos. Se fosse antes de ter conhecido toda essa história, aposto que o reizinho ia logo mandar que ele calasse a boca. Mas agora,
O reizinho estava muito diferente. Até pediu desculpa por estar incomodando. E quando o sábio interrompia o rei, ele nem ligava, ficava dando umas risadinhas para agradar o velho. Vocês precisavam ver o pito que o velho passou no reizinho. Pois é, ele não dizia nada. Vai mandando calar a boca, não é? Depois aguenta, é isso que dá. E o velho andava de um lado para o outro, balançava a cabeça, sacudia o dedo bem no nariz do rei. E o rei não podia fazer nada, que ele não era rei daquele lugar, nem nada. E até estava na casa do sábio. Aqui o sábio, todo pequenininho, todo miudinho, teve que subir em cima de uma mola para poder falar com o rei. Ele punha o dedo no nariz e a culpa é sua, porque você ficou mandando calar a boca. E o rei não estava no reino dele, então ele teve que ficar bem quietinho, né? Não pôde responder nem mandar ninguém calar a boca. De repente o velho sossegou, sentou junto ao reizinho e disse: olha aqui, mocinho, esse negócio de ser rei não é assim, não. Não é só ir mandando para cá, mandando para lá. Tem que ter juízo, sabedoria. As coisas que um rei fazem acontecer outras coisas. Veja só o seu caso. Mandou o que mandou. Inventou uma porção de leis bobocas. Mandou todo mundo calar a boca e calar a boca. De certo, com medo que todo mundo dissesse a você que estava fazendo bobagens. Pois todo mundo calou. Não era isso que você queria? O reizinho abaixou a cabeça desapontado. E não adianta empurrar, não, continuou o velho. Agora você tem que dar um jeito nessa situação. É isso mesmo que eu quero, falou o reizinho. O senhor me diga o que eu devo fazer. Aqui, ele todo preocupado. O que eu faço? Aqui está o sábio bravo com ele. Pois bem, falou o velho. O que você tem que fazer é sair pelo reino, batendo de porta em porta. Se conseguir encontrar uma criança, uma só, que se ainda saiba falar, ela vai dizer o que você precisa ouvir. E neste dia o seu reino ficará livre da maldição. Vamos ver, ele vai agora, ele está voltando para o reino. Ó. Vamos lá. Mas o que ela vai dizer? Perguntou o reizinho, aflito. Ah, isso eu não sei, disse o sábio. Mas você não é um sábio? Não sabe tudo? Saber eu sei de muitas coisas, mas isso não. Procure uma criança que saiba falar. Essa sim pode ensinar a você. O reizinho saiu desanimado. Esse negócio de sair assim, sem mais nem menos, batendo na porta, não ia ser fácil. Mas que remédio, era a única esperança. E lá se foi. O reizinho de papagaio no ombro, de volta para o seu rei. Vocês precisavam ver o quanto o reizinho andou. Ele percorreu o reino inteirinho, batendo de casa em casa e sempre perguntando se as pessoas conheciam uma criança que falasse. Mas em todo lugar que o reizinho batia, as pessoas ficavam muito espantadas, com muito medo dele, e balançavam a cabeça de lá para cá. Aí ele saiu igual um louco, ó, passando de casa em casa, ó, uma porta, outra porta, mas ainda não tinha achado a menininha, a criança que falava. Ninguém conhecia tal criança. E o silêncio era cada vez maior. Todo mundo quieto, esperando que alguma coisa acontecesse. Até que um dia, história é bom por causa disso. Tem sempre uma hora, quem está contando a história diz, até que um dia. Pois é, até que um dia o reizinho chegou perto de uma casa e reparou do lado de dentro. Estavam fechadas as janelas.
Ele desconfiou, bateu na porta, bateu e ninguém atendia. Mas o rei percebeu que tinha gente em casa e bateu mais e mais e começou a gritar: Não adianta fingirem que não tem ninguém. Eu não saio daqui se não abrirem. Aí tá o reizinho, ele viu que naquela casa tinha, começou a bater sem parar. Todo mundo lá assustado, né? Porque ele tava batendo daquele jeito. Será que é essa casa que tem a tal criança? Aí a porta da frente foi abrindo devagarinho, apareceu uma velha. O reizinho fez a mesma pergunta que ele fazia em todo lugar. Por favor, minha senhora, nesta casa existe uma criança que ainda sabe falar? A velha sacudiu a cabeça, assustadíssima, fazendo sinais para o reizinho ir embora, e olhava para dentro, amedrontada, como se estivesse escondendo alguma coisa. O reizinho ficou desconfiadíssimo com a atitude da velha. Então ele empurrou a porta e foi entrando. Porque, como eu contei, ele era muito mal educado, ia entrando na casa dos outros mesmo sem convite. Lá no fundo, no escuro, tinha uma menina magrinha de trança comprida e avental xadrez. Aqui. A velhinha mandando ele embora, né? E ele, todo marrento, empurra a porta e entra. Porque ele era mal educado, todo mal educado, empurrou a porta e entrou. Aí ele viu a garotinha, a nossa garotinha aqui. Será que essa é a criança? Vamos ver? Aí o reizinho foi indo na mesma direção da menina. Parou perto dela e com uma vozinha macia, parou perto dela e perguntou com uma vozinha macia: Então, linda menina, não vai dizer nada? A menina nada. Como é, Flor? Diga alguma coisa para o seu rei ouvir. Anda. A menina nada, não falava. Mas o reizinho estava muito desconfiado. Ficou vermelhinha de raiva e se desmascarou. Olha aqui, minha filha, eu sou o rei, sabia? Tá te dizer alguma coisa já e já. A menina não disse nada. Mas o papagaio, ouvindo a voz antiga do rei, arrepiou-se todo e gritou: Cala a boca, cala a boca, cala a boca. Quando o papagaio disse isso, precisava ver a cara da menininha. Ficou vermelhinha também e arregalou os olhos muito brilhantes e gritou com toda a força: Cala a boca, já morreu, quem manda na minha boca sou eu. No mesmo instante, ouviu-se um estalo, como se fosse um trovão. E começou um barulho estranho, que há muito tempo ninguém escutava. Eram vozes e mais vozes, que vinham de todos os lados, de perto e longe. A menininha se enfureceu com o papagaio mandando naquela boca e gritou: Cala a boca, já morreu, quem manda na minha boca sou eu. E o reizinho aqui só olhando ela falar. Fazia tempo que ele não via palavras no seu reino. Fortes, fracas, de homens, mulheres, de criança, cantando, falando, gritando e rindo. Era canção de roda, de amor, de brincadeira, música de banda, de fanfarra, de orquestra. O reizinho foi ficando assustado, amedrontado, perturbado com aquele barulho, com toda aquela alegria. Tapou os ouvidos com as mãos, mas não adiantou. O barulhão foi deixando o reizinho apavorado, até que ele não aguentou mais e saiu correndo pela estrada. Aí o povo feliz, porque agora eles poderiam falar. E o reizinho aqui, ó, ficou morrendo de medo e correu pro palácio. Saiu correndo pela estrada. O fim dessa história, meu avô não sabia. Uns contam que o reizinho ficou com tanta raiva, com todo mundo dizendo o que pensava, e fugiu para longe e nunca mais voltou. Outros dizem que ele desistiu de ser rei e que deixou o lugar para o irmão dele. Há quem diga que enquanto se desfez, o reizinho virou sapo e anda aí pulando, coachando, esperando alguma princesa
que alguma princesa dê um beijo nele e ele vire rei de novo. Por isso, se você é uma princesa, vê lá, hein? Não vai beijar nenhum sapo por aí, porque os reizinhos mandões podem aparecer em qualquer lugar. E esse é o fim da nossa história. Olha, qual será que é o final da história? Então, agora que vocês já ouviram a história, a tia vai ler alguma coisa aqui sobre uma palavra que é muito legal. A palavra é democracia. O que é democracia? A democracia é a liberdade de você se expressar. É você poder falar, entendeu? Então, democracia e liberdade são bens difíceis de conquistar, mas talvez sejam ainda as mais difíceis de manter, pois sempre haverá sapos querendo fingir de rei ou governantes autoritários que ignoram as verdadeiras necessidades do seu povo. E isso é assunto para criança? Este livro prova que sim. Então, sempre que vocês tiverem alguma coisa para falar, vocês têm o direito de falar, mas não é como o reizinho mandão. Vamos ser educados, vamos saber conversar. E a atividade de hoje, eu quero que vocês vão se tornar reis e rainhas. Vocês vão se tornar reis e rainhas para fazer uma lei. Qual lei que vocês gostariam que tivesse, que ainda não tem? Vocês vão contar para a tia Rô através de vídeo, sempre gravando o vídeo, tá? E falar, se eu fosse rei, a lei que eu faria era... Então, vocês vão contar para mim a lei que vocês fariam como se fossem reis, ou se fossem rainhas, é claro, né? Porque todo rei tem sua rainha, toda rainha tem seu rei. Então, vocês vão fazer para mim uma lei. Pode ser uma lei para brincadeira, pode ser uma lei para saúde, pode ser uma lei, qualquer coisa. Mas eu quero saber o que vocês mudariam, qual lei que vocês fariam para mudar o mundo. Nosso mundo tá difícil, com pandemia, mas além da pandemia tem desmatamento, né? Tem muita roubalheira, tem bastante coisa que a gente pode acabar. Então vocês vão fazer um decreto, né? Fazendo uma lei, falando o que vocês queriam mudar neste mundo de hoje, que vocês querem para o futuro, né? Eu gostaria de fazer uma lei que acabasse com esse coronavírus e a gente voltasse para nossa sala para continuar brincando. E continuar lendo, aprendendo cada vez mais. É bom fazer a aula virtual? Eu tô gostando muito de fazer o vídeo para vocês. Mas ter vocês ali pertinho é muito melhor. Então, a minha lei seria essa. Agora, vocês vão ter que fazer a lei de vocês. Não esqueçam. Mandar no privado da tia Rô. Colocar... A hora que vocês começarem, eu sou a rainha, vou fazer o meu. Eu sou a rainha Rosângela da sala de leitura e gostaria de fazer uma lei para acabar ou para melhorar, tá? É assim que vocês vão fazer. Não esquece do nome da sala. Se vocês são do primeiro ano A, vocês vão falar o nome de vocês, primeiro ano A e qual a lei, tá bom? Muito obrigado. Que Deus abençoe muito vocês e quero estar juntinho de vocês logo, porque eu tô morrendo de saudade. Outra coisa, não esqueçam de levar os livrinhos na escola, que a tia tá vendo um jeito de poder passar livrinhos para vocês e a gente fazer a troca de livrinhos. Eu ainda tô vendo, não consegui ainda ter uma ideia, porque a gente não pode ter aglomeração. Então a tia tá tentando. Então devolver os livrinhos para fazer a conta dos livrinhos e tal, e eu vou ver o que eu vou fazer pro mês que vem e vocês estarem levando o livrinho, tá? Muito obrigada, tchau!